Olá, meu nome é Felipe e eu sou plantonista de Biologia. Na dúvida de hoje, o aluno teve alguma dificuldade para conseguir interpretar o papel dos mosquitos na cadeia alimentar e nas pirâmides ecológicas. Bom, o que ele me perguntou foi sobre onde eu encaixo os mosquitos dentro da cadeia alimentar. Bom, lembrando que o mosquito, se a gente colocar o humano aqui sendo o alimento do mosquito, e o alface sendo o alimento do humano, a gente pode definir que o alface é a nossa base da cadeia alimentar, então eles são os produtores. E além deles serem os produtores, vai ter uma seta saindo do alface para o humano, onde a seta indica em que direção está ocorrendo a alimentação. Então o alface está servindo de base de alimento para o humano. Sendo assim, o humano ele é consumidor primário. E o mosquito, ele está se alimentando do sangue do humano, ou seja, ele é o consumidor secundário dentro dessa cadeia. A gente também poderia chamar este cara aqui de primeiro nível trófico, este cara aqui de segundo nível trófico, esse cara aqui de terceiro nível trófico, ok? Lembrando que produtor, consumidor, primário e secundário é o papel dele dentro da cadeia, e o nível trófico fala a posição dele. Então esse cara aqui seria do primeiro nível trófico. Este cara aqui seria do segundo nível trófico. E este cara aqui seria do terceiro nível trófico. E assim por diante. Na pirâmide ecológica não vai ser muito diferente. Na pirâmide ecológica, a gente vai ter que fazer a mesma relação que a gente faz numa cadeia alimentar. Só que na base da pirâmide, vamos ver aqui uma pirâmide de energia para começar. Na base da pirâmide, a gente sempre vai representar os produtores, isso em qualquer tipo de pirâmide, ok? Então, na pirâmide de energia, a gente vai ter o produtor. E pirâmide de energia é sempre igual, a gente vai acompanhar nossa cadeia alimentar em cada nível da pirâmide, ou seja, a base são os produtores, aqui seria o alface, aqui em cima seria o consumidor primário, ou seja, os humanos, e aqui em cima dos humanos seria o consumidor secundário, ou seja, os nossos mosquitos estariam aqui, certo? Aqui seria o mosquito. Em biomassa, já como é que a gente está falando de um ecossistema terrestre, né? Aqui em humano, alface, humano e mosquito, ele representa o ecossistema terrestre. Então a pirâmide vai ter mais ou menos a mesma cara que a pirâmide de energia. Então, aqui na base seriam os produtores, aqui o consumidor primário, e aqui o consumidor secundário. Então os mosquitos aqui estariam nesta parte da pirâmide. E se a gente for para a pirâmide de número, a gente tem uma leve diferença. Já como é que a gente está falando de mosquito, a gente está falando de alguém que é um parasita, ou seja, ele suga o humano. Se você for pensar, na base sempre tem os produtores, que são os alfaces. Quantos alfaces são necessários para alimentar um ser humano? Vários. Por isso que a gente tem uma base mais larga. Aqui seria o consumidor primário, ou seja, os humanos, que se alimentariam de uma certa quantidade de alface, e logo acima a gente teria os mosquitos. Veja que eu representei ele aqui por uma barra maior, porque vários mosquitos podem se alimentar de um humano ou de alguns humanos. Então o mosquito estaria aqui como consumidor secundário nessa pirâmide de número. Então ele representa o último pedestal aqui da pirâmide, ok? Espero que eu tenha ajudado e bons estudos!